Bom dia, olá, boa tarde a todas e a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos alunos do CEJOL de São Luís do Maranhão que me convidaram para fazer esse vídeo falando um pouco sobre a minha trajetória como escritora negra. Parabenizar também a professora que levou aos alunos, né, a possibilidade de se estudar, de se conhecer além do cânone tradicional da literatura brasileira. Então, parabéns a todos e muito obrigada pelo convite. Eu me senti realmente muito honrada, muito contente, feliz, porque eu também estudei em colégios públicos e não tive, infelizmente, a oportunidade de conhecer, na minha época, os escritores que então estavam fazendo a cena poética, literária. Eu nasci em Campinas, no interior de São Paulo, na zona rural, onde eu morei até quase 10 anos, 9, 10 anos. E lá morávamos, eu tenho 2 irmãos, né? Morávamos somente a nossa família, tudo era muito longe. Para eu chegar na escola eu tinha que andar 13 quilômetros, a gente ia a pé, às vezes minha mãe levava a gente de carroça. E era o maior acontecimento, ela colocava um colchonete, um colchãozinho atrás da carroça e eu e meu irmão íamos cantando, inventando histórias e era muito legal. Eu não tinha vergonha, eu ainda não era muito adolescente, porque ninguém andava de carroça na cidade, né? Era muito legal, era divertido. Mas na maioria das vezes a gente ia e voltava a pé mesmo. E eu não tinha assim muitos colegas, né, por morar longe da cidade. E na escola eu ficava muito mais na biblioteca, né? Eu era um pouco diferente das outras crianças, não só por causa da minha condição social, né, mas assim, chovia muito nessa cidade, quase sempre, assim, era meio Londres. E eu sempre chegava com os pés sujos de barro, meu cabelo era muito esquisito, meu uniforme estava sempre sujo. Enfim, então as outras crianças às vezes, né, as crianças podem ser muito, muito más. Então eu ficava assim um pouco à parte, né, dos demais. Isso não me causava muitas coisas negativas na época, não, porque eu então pude conhecer lugares onde eu me sentia muito bem acolhida, que era especificamente a biblioteca. E foi lá que a minha vida mudou, né? Hoje eu sou uma poeta, escritora, tenho alguns livros publicados, sou tradutora, trabalho com edição de livros, tenho uma revista eletrônica na internet, sou formada em História e em artes cênicas, dei aula de história por muito tempo e hoje eu coordeno um colégio aqui em Fortaleza, no Ceará, onde eu moro. Mas tudo isso, todas essas atividades que eu faço hoje, elas fundamentalmente têm a ver com esse momento da minha infância, que foram os momentos que eu vivi na biblioteca. Porque foi lá que eu descobri um mundo que um mundo existe, né? Um mundo além da minha casca, além da minha bolha, como a gente diz hoje. Um mundo onde outras coisas eram possíveis, né? Um mundo onde tanto havia pessoas parecidas comigo, que sonham, que desejam, que têm angústias parecidas como as minhas, mas também um mundo onde é tudo diferente de mim. As pessoas desejam coisas diferentes, as pessoas têm sonhos diferentes, angústias diferentes. E isso me mostrou algo incrível, que o futuro não é dado. Me mostrou que todas as possibilidades estão abertas, que, portanto, eu podia ser o que eu quisesse, né? Eu não precisava continuar sendo aquela menina cabotina que vivia escondida dentro da biblioteca, que não tinha uma infância assim tão feliz, embora tenha andado de cavalo, me perdido no meio do canavial, brincado com milho, que eu fazia as bonecas de milho, e esses momentos eram sim muito bons. Mas enfim, essa leitura
primeiro dos livros me possibilitou, né, me mostrou que existem outras possibilidades, que eu não estava fadada, né, a ser a minha mãe ou ser como o meu pai. O meu pai, nesse momento, ele era caseiro, né, a gente morava na zona rural, mas não era nossa a fazenda, o meu pai era caseiro. A minha mãe trabalhou de diversas coisas, trabalhou como enfermeira, mas também como empregada doméstica, e eu não me satisfazia, né, com essa perspectiva de futuro. Lembro que os primeiros livros que foram fundamentais para mim, a bibliotecária inclusive que me indicou, um deles foi o Germinal, do Émile Zola, que foi fantástico, mas os livros que realmente me mudaram foram livros de poesia, né, nesse primeiro momento. Porque como eu não tinha colegas, eu escrevia muito. Mas essa escrita, ela não era uma escrita de pretensão literária, né? Eu era uma criança, estava começando a ser adolescente. E era uma escrita, assim como as pessoas têm amigos imaginários com os quais conversam, eu tinha os meus amigos imaginários para os quais eu escrevia, né? E aí um dia, na cidade mais próxima de onde eu morava, que é Bonfim Paulista, onde eu estudava, abriu uma biblioteca, e foi um verdadeiro acontecimento na cidade, porque era uma cidade muito pequena e a única biblioteca que existia era a biblioteca escolar. E eu fui conhecer essa biblioteca, e era um prédio bonito, foi um dia muito emocionante, eu tenho ainda bem vivo na minha memória. E aí lá, conhecendo, né, andando pelos livros e tal, eu peguei alguns livros de poesia por alguma razão. Lembro, inclusive, dos livrinhos, tinha um do Fernando Pessoa, pequenininho, com a capa cinza, e outros que era uma coleção de antologia de poesia brasileira. Os que eu lembro que haviam lá era a antologia do Manuel Bandeira, do João Cabral de Melo Neto e do Carlos Drummond de Andrade. Especificamente do Manuel Bandeira, mexeu muito comigo, porque ele tem uma poética muito prosaica, né? Ele escreve sobre o cotidiano. Então, aquilo de repente me deu um estalo, porque de alguma maneira dialogava com as coisas que eu mesma escrevia para os meus amigos imaginários, né? Eu percebi que a minha escrita ela podia também ser uma escrita literária, que eu podia ficcionalizar, mas que a minha história de vida também podia contar alguma coisa. Enfim, que eu podia escrever e que isso podia ser de interesse de outras pessoas, que não os meus amigos imaginários, e que tinha uma potência poética, né, digamos assim. Então eu comecei a pensar em transformar esses meus escritos em beleza, né, em deixar eles, como dizer tudo que eu tenho dito de forma bela, de forma que outras pessoas também fiquem tocadas, enfim. E aí eu comecei a escrever. E demorou muito para que eu publicasse o primeiro livro, mas aí eu comecei a fazer fanzines, né, antes. E aí eu já estava morando na cidade depois, e em periferias, no estado de São Paulo, tanto no interior e depois na capital. E aí esses fanzines eu comecei a estabelecer uma rede de troca e conhecimento com outras pessoas, né? Percebi que outras pessoas faziam essa coisa independente da escrita, da difusão do que escrevia, e que isso era uma festa, um compartilhamento de ideias, mas também de como a gente montava e editava essas ideias dentro de um projeto de livro, que é um fanzine, né, colocando os nossos interesses, colagens, figuras que nos interessavam e os próprios escritos em si. E aí então pude, né, estabelecer essa rede, e foi muito também importante para mim. Muitos anos depois foi que eu fui publicar um livro, mas antes disso eu comecei a publicar na internet, né? Quando a internet surgiu, eu não tinha computador, não tinha celular. Eu ia numa lan house, eu lembro, pagava R$2,50, depois diminuiu a hora para ficar lá, e aí eu comecei a descobrir grupos de literatura. Não existia Facebook, não existia YouTube, nada dessas coisas, era tudo mato por aqui. E aí eu conheci algumas pessoas, né, que foram muito importantes para mim,
especificamente 3 poetas, né, que é a Líria Porto, a Roberta Silva e a Silvana Guimarães. Se vocês googarem, encontram elas. E aí depois a gente começou a trocar, né, também esses poemas. E a Silvana Guimarães começou um projeto com uma outra poeta, que é a Marisa Lourenço, que é um projeto chamado, 2 na verdade, o Germina Literatura, que é uma revista de literatura e de arte, que até hoje existe, é atualizada constantemente, uma fonte riquíssima para a gente conhecer literatura clássica também, cânones, poetas conhecidos, artistas conhecidos, mas também esses poetas que estão fazendo, né, literatura hoje. E aí, às vezes eu mandava para ela, meus versos ainda eram bem rudimentares, mas ela acreditava, né? E isso é muito legal, porque todas as pessoas podem escrever. E se eu não tocasse uma pessoa em específico, certamente alguém poderia gostar, né, das coisas que eu escrevia. Ela percebia isso, ela sabe disso, né, que para escrever basta escrever. E aí depois ela começou um outro projeto, que é o Escritoras Suicidas, que não tem nada a ver com se alegrar ou incentivar o suicídio, né? É porque muitas poetas, mulheres, se suicidaram, né? Sylvia Plath, Ana Cristina César, Annie Sexton e muitas outras. E a literatura feita por mulheres sempre, pela maioria das pessoas, foi vista como uma coisa subalterna em relação ao que os homens fazem, né? Os escritos de mulheres são mimimi, açucarados, histéricos, e as melhores grandes poetas se suicidaram. Então, na verdade, o nome do projeto Escritoras Suicidas é um jogo com essa ideia em que se diz exatamente o contrário, né? As mulheres escrevem, sim, e essa poesia não é, essa escritura não é necessariamente isso, e se for também, tudo bem, porque Bukowski escreve textos em que fala da sua vida pessoal e nem por isso é chamado de mimizento. Enfim, e aí depois da internet, por causa disso, né, os blogs na época começaram a surgir, então, e aí eu conheci, né, várias pessoas, inclusive pessoalmente, porque comecei a participar de eventos literários, até quando surgiu a oportunidade de publicar o meu primeiro livro, e depois eu publiquei outros 3, 4, todos por editoras independentes, porque não é fácil furar a bolha do grande mercado editorial, e nem sei se em que medida, né, isso me interessa, mas o fato é que as pessoas continuam escrevendo, né? As pessoas sempre escreveram. Fico pensando, quem será que está escrevendo agora no Zagreb? O que ele tem a nos dizer? E isso é muito importante. Aqui em Fortaleza eu participo de alguns saraus, e tem uma história interessante que um dia eu estava num desses saraus, no sarau da B1, vocês podem também procurar, que fica no Janguruçu, a periferia aqui em Fortaleza, e tinham fundamentalmente homens, e eu sempre acho importante as mulheres estarem nos lugares, né? Mas os homens estavam dominando esse dia lá, tanto porque tinha mais homens fisicamente, como porque as leituras que se fazia, né, era mais de homens. E aí eu queria muito ler algum texto que tivesse sido escrito por uma mulher. E eu peguei o celular e comecei a procurar, e muitos textos massa, né, de grandes escritoras, Conceição Evaristo, Adelaide Ivanova, Carla Diakov, enfim, muitas. E eu estava lendo, todos eles eram incríveis, eu podia dizer qualquer um deles. Mas era como se só eu pudesse dizer o que eu tinha que dizer. Eu passei um tempão, assim, mais de 1 hora procurando poema no celular. Aí meu namorado chegou assim, ele falou assim, nossa, você só fica nesse celular. Aí eu falei, porque eu tô procurando um poema que eu quero dizer hoje. E aí eu me toquei que só eu podia dizer o que eu precisava dizer, que embora muitos pares, ímpares, muitas mulheres tivessem dito coisas que eu gostaria de ter dito, que eu poderia ter dito, só eu podia dizer o que eu devia dizer naquele momento, que ninguém poderia dizer por mim, que a minha voz, ela é só minha, que mesmo que outras pessoas tenham tematizado o que eu queria dizer, só eu sinto como eu sinto, né? E portanto,
de novo, só eu posso dizer o que eu tenho a dizer. E aí peguei lá um lápis, um papel, porque eu não consigo memorizar, escrevi um poema e disse lá. Isso é muito importante, eu acho que serve para vocês também, não só as garotas, mas também os rapazes, que só vocês podem dizer o que vocês têm a dizer, portanto, digam, escrevam. Para escrever basta escrever. Se não quiserem escrever, também ninguém precisa escrever, né? Se não gosta, se expresse de alguma maneira, fazendo um jornal na escola, fazendo zine, fazendo colagem, se reunindo com os amigos, colocando o seu desejo para os professores, para as famílias, sempre em atitude de respeito. E respeito para quem tem, e para ser respeitado a gente respeita. Enfim, e assim foi, né, minha história. E eu queria mostrar um livro que talvez chegue aí na escola de vocês no ano que vem, porque ele foi adotado pelo PNLD, o Plano Nacional do Livro Didático, que é o Meu Crespo é de Rainha. Foi escrito por uma professora, escritora americana chamada Bell Hooks. Ela é uma mulher muito importante para os escritos feministas, especificamente para a literatura feita por mulheres negras. E esse livro é um livro infantil, e leiam para suas amiguinhas. Quando eu era criança eu tinha muita vergonha do meu cabelo, não sei se vergonha, mas eu não encontrava uma representatividade, né, para o que eu também sou. As bonecas que eu tive, as que não eram de milho, eram louras. As mulheres que eu via como exemplo na televisão não eram como eu era. E esse livro é muito legal para isso, para desde cedo, né, as menininhas já perceberem que são rainhas, que todas nós somos. E para terminar, eu vou ler então um poema para vocês, que está nesse livro Geografia dos Ossos. Este livro e todos os que eu publiquei anteriormente a ele estão disponíveis na internet. O meu blog é ninaarize.blogspot.com, e lá vocês encontram todos os meus livros para baixar e poder ler na internet. Se não quiserem adquirir o livro físico, né? Se quiserem também, pode me escrever que a gente dá um jeito. Então, o poeta de Quilquer Esborra. Os cachorros estão loucos na rua. O poeta de Quilquer Esborra nasceu na Somália. Quilquer Esborra é mais um nome que soa muito bem num poema pronto a ser esquecido. Muito em breve, o poeta de Quilquer Esborra não será um poeta nascido na Somália. A Somália será um cemitério de ossos varrido para o nunca. A Somália nunca terá existido, como nunca existiu Quilquer Esborra e o poeta de Quilquer Esborra. O poeta nasceu pronto a ser esquecido, como a Somália, Atlântida, Palmira, Herácleion ou Sergipe. O Sergipe, que só apareceu no horário eleitoral como xiste por estar à frente do Ceará em programas de habitação, cultura e renda. O poeta de Quilquer Esborra tem um nome como Arias, Calixto, Mombaça, Vinhas. O poeta, pronto a ser esquecido, não goza ou agoniza. Do nada que sabe que o poeta é mínimo, mas o poema voará com Quilquer Esborra a imobilizar os países do futuro e as mãozinhas mesquinhas. O poeta de Quilquer Esborra meteu um balaço direto no tempo, na história, na verdade, nos tratados, nas ciências, teologias, títulos e virtudes. Um balaço com um riso, um poema vivo. Obrigada, um abraço bem grandão para vocês. Lutem, resistam, pátria livre, mundo livre, e sejam felizes. E é isso. Valeu, galera.